Pronto. Vamos pegar aqui duas falas aqui, três. Queria cumprimentar também o vereador Evaldo Lima, que se encontra na sala, também abrir a palavra para ele fazer uma saudação e ficar aí certamente livre aí para acompanhar a reunião inteira ou se sentir, né, adequadamente no seu tempo. Né, mas eu vou depois pedindo aqui a palavra. A gente vai fazer uma saudação e depois eu vou fazer uma fala explicando qual é a ideia geral aqui da reunião e dando algumas informações, tá certo? Vou abrir a palavra. Eu queria só pedir assim, uma recomendação. Quando a gente não estiver usando a fala, a gente procurar desligar o nosso microfone e depois ligar de novo, só para poder evitar os ruídos. Tá certo? Para a gente comentar. Eu queria pedir a palavra para fazer um cumprimento aqui, a saudação ao começo da reunião, o vereador Evaldo Lima, depois a gente segue aqui com o Ayrton, Lourdes e Poliana. Bom, secretário Gilvan, eu agradeço aí essa possibilidade de fazer uma saudação na abertura dessa reunião para dar os elementos da Lei de Emergência Cultural. Reforçar que o segmento que mais foi atingido pela pandemia foi exatamente a arte e a cultura, secretário Gilvan, porque, na verdade, todos nós vivemos um pouco dos afetos, dos encontros, das aglomerações. E os espaços culturais e os espaços da festa, da música, da dança, dos encontros, por causa da política correta, do distanciamento social, não estão ocorrendo. Por isso que a gente precisa tanto de... Ao mesmo tempo, nesse período de distanciamento social, a gente percebe que a cultura, na verdade, é uma necessidade, as manifestações, especialmente da cultura popular, da cultura tradicional. Então, essa lei da emergência cultural, que presta uma homenagem ao Aldir Blanc, eu sei como o senhor, secretário Gilvan, se dedicou a ela, né, participou de inúmeras atividades, de várias audiências públicas, junto com a relatora, que foi a deputada federal Jandira Fegali, lá do Rio de Janeiro. Então, na verdade, essa foi uma importante conquista. O nosso desafio, que é a expectativa de todos que estão nessa reunião, é que a gente consiga dar a eficácia a essa lei. O setor da cultura está precisando dessa força. A gente reconhece aí todo o esforço da Secretaria de Cultura nesse período e precisamos cada vez mais de apoio, de organização e de luta. Estamos juntos e quero me colocar aqui à disposição do senhor e de todas as instituições para o que a gente possa ajudar. O nosso mandato tem um compromisso, na verdade, fundamental, sempre foi com a cultura. Estou morrendo de saudade de cada um de vocês, tá certo? Grande abraço. Obrigado, vereador Evaldo Lima, pelas palavras e pelo apoio aí a essa discussão tão importante que é da Lei Aldir Blanc e da divulgação dela. Eu queria pedir para ouvir uma saudação do Laírton, que eu acho que representa aqui o Fórum de Cultura Popular. Laírton, por gentileza. Olá, boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Secretário, em especial, por entender e por estar dando essa oportunidade para nós que fazemos essa cultura girar, né? Nós, os grupos de projeção, que tivemos poucos espaços e poucos atendidos, mas nos últimos tempos, temos sim o apoio dessa secretaria, temos visto que a secretaria tem nos dado uma amplitude maior, haja visto no incentivo no edital das artes, né? Aqueles que foram contemplados, então isso já é um ganho e já é uma satisfação imensa, e que os nossos grupos tradicionais, os nossos grupos que estão aqui na nossa cidade, que eles sejam realmente vistos e sejam contemplados, né? Aqui estou e aqui para ajudar, para compartilhar, para que a gente possa prosseguir e dar avanço a esse momento que poderia ter vindo muito mais cedo se a gente tivesse visto algumas políticas, mas veio agora, e aí a gente aproveitar esse momento para fazer um grande crescimento, né, da cultura popular em nosso país, em nosso estado, em nosso município. Obrigado, Ayrton. Eu queria ouvir a Lourdes Macena agora com a palavra, por gentileza.
Boa noite a todos e a todas. Eu quero cumprimentar todos vocês aqui na pessoa do mestre Zé Pio, muito especialmente na pessoa dele, por ser essa pessoa batalhadora e que, de certa forma, muito nos orgulha, né, na cidade de Fortaleza. E eu queria aqui fazer a minha fala contemplando em dois lugares, digamos assim. A professora, menina e mulher fortalezense, brincante e militante da cultura popular, e que, nesse momento, busca, de certa forma, chamar atenção para essa questão da necessidade de equidade na aplicação da lei, né? Por que eu falo isso? Porque nós, grupos de proteção, né, e eu, Laírton, Graça, Martins, Regina, Poliana, o Veloso, né, com a Sandra e tudo, nós estamos no campo da cidade, da capital, Fortaleza, e temos condições de aplicar as várias formas que são criadas pelos editais, pelas as implicações documental, que muita coisa exige. Mas existem muitos companheiros da tradição popular, da cultura popular, que estão na zona periférica, que precisam de formas de participação mais acessíveis, mais fáceis. Então, eu uso muito da minha fala, considerando que todo mundo sabe que eu também sou professora do Instituto Federal, e o grupo do qual nós fazemos parte, que participa do Circuito Cultural da cidade, tem um amparo, né, protegido pela uma instituição centenária, que é o Instituto Federal. E aí, nesse caso, a minha fala aqui é de apoiar, estar junto com todos os companheiros, né? Também mulher e professora da Comissão Cearense de Folclore, vice-presidente da Comissão de Folclore, e que apoia esta cidade e todo o movimento. Quero chamar a atenção para isso, né? Assim também como Laírton e como professora, né? Aproveito aqui para dizer que nós estamos apoiando a causa dos companheiros dos grupos de projeção, que depende também da política pública do município. E chamar atenção para isso, porque precisamos estar ligados também em nome dos grupos que têm menos oportunidades de, digamos assim, de compreensão, seria mais exato, de determinadas exigências que normalmente as políticas públicas fazem. Então, peço esse olhar para eles, agradeço muito ao Gilvan pelo esse formato que ele está tendo de possibilitar esse diálogo com todo mundo. Nós sabemos que há uma complicação ainda no trâmite da lei, né, do recurso federal para o Estado e do Estado para os municípios, mas nós estamos interligados. Acho que essa conversa ela é importante, porque vai estabelecer entre nós formas de poder nos ajudar e também estar junto da prefeitura para esse momento que é de colaboração e de pensar nessa situação do auxílio emergencial para as culturas populares. Então, quero agradecer e dizer que estou muito feliz de estar junto com todos vocês. Obrigada. Obrigado, Lutz, pelas palavras, e a sua percepção é sempre muito importante aqui na nossa discussão. Queria passar a palavra para a Poliana. Oi, Paulo, liga teu microfone. Oi, gente, boa noite, para quem eu ainda não falei, né? Boa noite, mestre, boa noite a todos. Assim, eu queria dizer também, né, que eu faço minhas palavras da luzinha. Eu sei das dificuldades que os grupos de projeção na cidade passam, né? Porque essa discussão ela já é bem antiga, porque muitas vezes a gente fica, ou é dança, ou é cultura popular, é o lugar das danças, né? Então, nesse momento a gente tem que ter esse olhar, né, para os grupos tradicionais, para os bois, para os pastoris, reisados, e também, né, ter esse olhar para os grupos de projeção, né, que no caso somos nós, mas sem deixar, né, de dar esse apoio à cultura tradicional popular, principalmente os nossos mestres, né, e aquilo que a gente tem mais enraizado, né, na cultura aqui de Fortaleza. Obrigado, Poliana, pelas palavras. Então, assim, vamos agora, dita assim, feita essa saudação inicial, vamos buscar fazer aqui uma fala
de abertura dessa conversa, para que todo mundo fique plenamente sintonizado, tá certo, nessa nossa informação. A gente vem fazendo aqui uma série de reuniões nesse sentido, né, reuniões importantes que a gente vem conversando com os variados setores. Já conversamos com o setor do carnaval, conversamos com o setor junino, né, conversamos com, agora mais recentemente, conversamos com o setor do audiovisual. Hoje a gente fez uma importante reunião, acabamos agora há pouco uma reunião do Conselho Municipal de Cultura. Essa reunião é uma reunião que também discutiu ali a lei de Aldir Blanc, lei de emergência cultural, né? Então, assim, nós estamos fazendo um conjunto de reuniões por entender, né, que a aplicação dessa lei, a implementação dessa lei, ela é muito importante nesse momento de pandemia, é muito importante nesse momento em que os setores culturais estão em grandes dificuldades, há uma suspensão das atividades no país inteiro, das atividades culturais. Então, nós não temos como, na verdade, fazer uma articulação disso sem levar em conta a importância que essa lei tem no país inteiro. Todos vocês sabem e acompanham, essa lei ela foi aprovada num grande movimento nacional. Esse movimento nacional ele envolveu dezenas de parlamentares, conselhos municipais de culturas, conselhos estaduais, né? Envolveu artistas, segmentos diversos da cultura do país inteiro. Todo mundo se uniu em torno desse grande projeto que foi encontrar um caminho, né, uma estratégia para atender os setores culturais do país impactados, né, pela pandemia, né, pelas atividades que ela provocou, pela suspensão das atividades, melhor dizendo. Então, esse projeto ele começa na Câmara dos Deputados, é aprovado por unanimidade. A relatoria que pertenceu foi da deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que conseguiu um feito histórico ali na Câmara, que foi conseguir uma lógica, inclusive, onde todo mundo se juntou, se uniu. O relatório ele trabalhou com opiniões, com contribuições de mais de 20 parlamentares. Esse projeto aprovado na Câmara foi para o Senado, foi lá, a relatoria foi do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, né? Essa aprovação depois criou as condições para que ele fosse, para a presidência da República, fosse sancionado. Lembrando, né, para quem não sabe, o projeto é um projeto de 3 bilhões de reais, onde 50% desse projeto é da gestão do Estado, 50% é da gestão dos municípios. O projeto foi sancionado e agora ele está numa fase de regulamentação. O que é isso? O que é a regulamentação? É que o governo federal está agora conversando com estados e municípios para definir como é que é a regra, né, de como é que vai funcionar, né, essa aplicação da lei em todos os municípios. Então, o importante para nós aqui é principalmente assim, primeiro, saber se os setores da cultura popular, né, de projeção folclórica, todos esses setores estão hoje devidamente informados dessa lei, né? Segundo, se a gente tem clareza de como é que vai se dar a participação, né, desses setores. Todos nós sabemos, e vocês, quem não sabe, precisa saber, que a lei ela tem 3 artigos, né, tem 3 itens fundamentais, 3 colunas. A primeira delas, ela estabelece uma renda mensal de R$ 600 para os artistas cadastrados durante 3 meses. Depois, ela estabelece um subsídio, né, de 3 a 10 mil reais para os espaços artísticos, para as cooperativas, né, para as pequenas e microempresas da cultura, né, e para também as organizações culturais. Então, também isso é um outro item. E terceiro, o chamado editais, os editais, chamadas públicas, etc. E tal. Então, são 3 colunas que sustentam a Lei Aldir Blanc. Esse recurso ele está prestes a chegar nos municípios. Há uma previsão de que essa plataforma deva ser aberta, né, a partir do dia 25 de julho. Todos os municípios deverão apresentar nessa plataforma a sua proposta de como vai executar isso, certo? E, em seguida, tá certo?
com essa apresentação que nós vamos fazer, né, dessa proposta na plataforma, nós vamos aguardar uma validação, né, uma validação na plataforma e, em seguida, você vai executar o projeto. Então, é importante que a gente saiba que são essas três formas de participação dos setores. A gente considera importante ouvir vocês, ouvir como é que vocês estão avaliando isso, como é que vocês podem nos ajudar nesse mapeamento, né? Como é que vocês podem ajudar a informar as pessoas disso. A Secretaria Municipal de Cultura tem toda a disposição de colaborar nesse processo. Nós estamos ainda discutindo entre nós como é que vai se dar o processo desses editais possíveis, então a gente está aqui aberto, fazendo uma discussão com vocês para poder ver as formas de como a gente vai assegurar a presença, né, dentro da implantação da Lei Aldir Blanc, desse setor que é tão fundamental nesse processo de enraizamento, né, de construção da nossa cultura popular. Então, assim, esse é a minha fala inicial. Naturalmente, eu vou abrir agora a palavra para que a gente possa escutar. Eu sei que as pessoas, vocês sabem, muitos de vocês já têm muitas informações, outros menos, mas o importante é que a gente escute vocês, saibam como é que vocês estão observando esse processo, quais são as dúvidas, quais são as indagações, né, que o setor tem, quais são as reivindicações, como é que vocês podem participar desse processo, tá? Então, eu queria ficar por aqui por enquanto, tá certo? Dizer que esse é um pouco o foco da nossa conversa, é muito mais ouvir vocês, tá certo? Para que a gente possa fazer esse andamento do trabalho, tá certo? Então, abro a palavra. Vamos escrever aqui pelo chat, eu queria pedir a Gracinha para a inscrição, tá certo, Gracinha? De quem queira se pronunciar. Agora. Então, é muito... na verdade, eu estou querendo assim, que todo mundo possa fazer sua fala, até para fazer perguntas, né? O secretário está veio até aqui para nos ouvir, então é importante a participação de todos. Então, pode se inscrever com a Graça, ela faz essa listinha e vai chamando. Ótimo. Podemos fazer dessa forma, então. Então, está aberta a palavra. A gente pode fazer uma conversa inicialmente de 3 minutos para cada, mas quem precisar de algum tempo mais, a gente vai dando, tá? Vamos fazer as inscrições, a gente vai procurando conversar em bloco, tá certo? Então, quem é o primeiro inscrito, Gracinha? É o Ricardo Veloso. Então, com a palavra, o Ricardo. Boa noite. A primeira dúvida minha é sobre o cadastro. Apenas está, no caso do meu grupo está cadastrado já no mapa cultural. Tem algum complemento a ser feito ou basta estar lá? Eu vou responder ao final, tá? Do bloco de 3, para poder facilitar, tá certo? Ok, então agora nós vamos para o Enio Marques. Oi, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Pode falar. Pronto. Eu tenho 2 preocupações, né? Uma é saber, assim, como o secretário falou, o governo vai ter uma parcela e o município outra, né? O estado, na verdade. E os segmentos vão se repetir nesses 2. Por exemplo, o segmento popular ele vai estar dentro do estado e dentro do município, né? É uma das perguntas. Outra é também parabenizar pelo aquele auxílio que teve, né, para a cultura de R$200, que foi muito fácil. Por exemplo, aqui a gente da periferia aqui do Conjunto Palmeiras, né, a gente inscreveu mais de 60 jovens, né, que foram beneficiados com maior facilidade, né, enquanto a gente teve outros editais que foram muito burocráticos e os jovens ficaram fora, né, não teve a questão de renda, tanto que eles ficaram fora para outros artistas que tinham renda muito boa, né, e aí a gente queria estar sabendo isso também, né, se vai ter um critério de renda dentro dos editais, né, eu já estou falando do edital, ou se ele vai ser diferenciado, não vai ter questão de renda. Você vai desenhar isso ainda?
Você quer que outra pergunta, Certo. secretário, para poder responder? A Poliana é a terceira. Vamos ouvir a Poliana, aí depois eu dou a rodada aqui, depois a gente vai continuando. Perfeito, perfeito. Ô, Gro, eu queria saber, nessa fala do Enio, né, que ele, porque assim, muitas pessoas, assim, a gente escuta muitas coisas nos bastidores, eu não sei, queria que o Gilvan falasse, teve artistas que já foi beneficiado com aqueles R$600, né, se vão poder receber de novo. E a minha outra pergunta é com relação aos grupos, né? Tanto os grupos de projeção como os grupos de cultura popular, se eles vai ser obrigatório ter CNPJ ou pode ser coletivo, e como se daria essa história para quem não tem CNPJ, não é registrado, mas é um coletivo? Certo, vamos aqui começar aqui a dialogar sobre esses temas. Nós temos aqui, queria apresentar a vocês aqui a Raquel Nascimento. Se apresenta aí, Raquel. Raquel está ali com vocês do lado. Raquel é da Secretaria Municipal de Cultura. Raquel é a coordenadora do nosso grupo de trabalho, tá certo? Que está aí coordenando esse nosso trabalho interno. Ela e mais outros representantes nossos, Jorge Pinheiro, Mileide, né, Norma Paulo e vários outros aí da nossa equipe que estão diretamente envolvidos sobre essa articulação, e aí cabe a Raquel aí a coordenação desses trabalhos, certo? Só para vocês identificarem aí, e ela também possa nos ajudar aqui na conversa, quando for necessário, e quando ela achar oportuna também a entrada dela, porque é importante a gente aqui acrescentar as opiniões, certo? A primeira é respondendo aqui ao Ricardo, dialogando com o Ricardo. Ricardo, nós tivemos essa semana, porque uma preocupação nossa é exatamente essa. A regulamentação ainda não foi concluída, né? A regulamentação ainda não foi concluída. Amanhã tem uma nova rodada. O vereador Evaldo Lima, que é aqui nosso parlamentar, sabe como não é fácil você traduzir, às vezes, uma lei para o campo da vida real, né? Porque a lei, ela por mais assertiva que ela seja, ela ainda deixa muitas outras questões para serem regulamentadas. A regulamentação é a própria regra, é a implantação mais prática da lei, né? Então, isso está acontecendo agora. Então, o governo federal já tiveram 2 ou 3 reuniões, amanhã pretende ser a última reunião. Essa reunião vai para afinar os pontos que ainda estão em aberto, que precisa esclarecer na própria implantação da lei. Uma delas, que talvez seja uma das mais importantes, por isso que eu estou dialogando aqui no geral, para depois entrar nos pontos, diz respeito à questão das competências, né? Essa preocupação que alguém aqui falou sobre a repetição dos segmentos. Tanto o governo federal, como o governo estadual, como os municípios, eles têm responsabilidades, podemos dizer que eles têm competências, têm atribuições na implantação da lei. Então, o governo federal chamou os estados e os municípios para dizer o seguinte, tá bom, vamos agora ver como é que vai ser aqui a responsabilidade de cada setor. E essa discussão, por exemplo, das competências, é exatamente o ponto mais crítico, é o ponto que ainda não se chegou a um consenso. O governo federal está querendo que, por exemplo, a renda mensal, né, que é a renda mensal de R$600 durante os 3 meses, sejam gerida pelos estados. O governo federal está querendo que os subsídios, né, também sejam geridos pelos estados. Ficaria só com os municípios apenas o artigo relacionado aos editais e às chamadas públicas. Então, entendam, o governo federal quer que os estados fiquem, né, com a renda mensal, com a gestão da renda mensal e com apoio, né, os subsídios aos equipamentos das organizações. Os municípios ficariam só com 3. Os estados e os municípios foram lá no governo federal e disseram, olha, desse jeito aqui a gente não quer, não. A gente quer de outro jeito. A gente quer que, por exemplo, fique mais distribuída as tarefas entre a gente. Então, que o Estado possa também fazer o item 1 da renda mensal e também fazer editais no item 3. Então, ficaria o Estado fazendo o item 1 e o item 3 e os municípios fazendo o item 2 e o item 3. Está entendido? Né? Então, essa é a contraproposta que foi apresentada
pelos estados ao governo federal. Isso não teve consenso. Não teve consenso porque o órgão de controle, professor Evaldo Lima, está questionando isso, né? O órgão de controle está questionando isso. Então, a discussão não finalizou ainda. Por isso que a gente ainda não tem definição ainda de como é que vai se dar esse processo. A gente espera que amanhã isso se encerre, né? Então, nós já fizemos uma excelente reunião essa semana passada com a Secult do Estado, a Secult aqui do Ceará, para exatamente fazer essa sintonia, né, de execução. Então, uma primeira informação que é importante, já respondendo ao Ricardo, há uma ideia, Ricardo, de um recadastramento no mapa cultural, né? Que recadastramento é esse? Talvez seja, isso não está ainda bem resolvido, mas talvez seja adicionar informações que não estejam ainda dentro do que você já postou lá, né? Então, vai ser diferente, por exemplo, né? Imagino que esse recadastramento vai ocorrer mais focado na própria Lei Aldir Blanc. Então, se a pessoa já está lá, já está cadastrada, e se essas informações dele, por exemplo, contemplam, certamente não vai precisar acrescentar muita coisa. Talvez sejam informações novas, vai acrescentar quem ainda não tem nenhum vínculo com o mapa cultural. Isso é a ideia geral, é uma ideia inicial de um certo recadastramento. Certamente os dados serão atualizados, porque tem pessoas que estão no mapa cultural já há algum tempo, né? E esse cadastro vai precisar ser atualizado. Então, o mais importante é que a gente ainda não tem presente quais são essas informações que serão atualizadas, mas certamente deverá ocorrer uma atualização dos dados, né, lá da plataforma, né? Se a plataforma consensuada aqui entre nós for o mapa cultural, e certamente grandes possibilidades de ser, né? A repetição entre os segmentos, né, que eu acho que foi, quem falou aqui, eu não estou lembrado, acho que foi, alguém falou aqui que eu não estou identificando aqui, mas eu não anotei. Mas a repetição dos erros... É que eu não me apresentei, eu sou Enio Marques, aqui da Associação Corda Pés, da comunidade do Conjunto Palmeiras. Ah, beleza, então, ótimo, obrigado aí pela informação, viu, Marcos? Essa questão da repetição dos entes, ela é importante, e a gente também pretende fazer essa sintonia com o Estado, porque se os estados entrarem nos editais, né, aí que essa sintonia vai precisar ser feita mesmo, né? Se eles não entrarem nos editais, ficarem só no município, aí está resolvido, porque aí a gente vai cuidar disso sozinho, né? Então, só vai acontecer uma discussão de sobreposição, né, se o Estado entrar no item 3 também. Então, se ele entrar, a gente vai ter que sentar e combinar, vocês fazem aqui os editais para A, B, C e D, e o município faz editais para, né, E, F, G, por exemplo. Então, a gente vai fazer aqui uma combinação para que não haja sobreposição e para que a gente beneficie, né, o máximo que for necessário aos setores, não ficar ninguém mais beneficiado do que outro. Então, essa aí é a primeira questão. O outro aspecto aqui que é importante, eu acho que acho que foi a Poli que levantou aí, sobre essa questão do CNPJ. Esse é um outro dos pontos críticos que ainda não se chegou ainda a uma regulamentação adequada, né? Por quê? Porque o ponto crítico do CNPJ é uma exigência do governo federal que só atenda o CNPJ. Mas isso vai completamente, né, se choca completamente com a visão da própria lei. A lei não estabelece a existência de CNPJ. Né? Ao contrário, a lei ela é extremamente democrática, aberta, acessível, né? E ela quer, na verdade, que o máximo de setores participem do processo. Mas a gente precisa ainda receber essa orientação do ponto de vista da regulamentação, entendeu? Porque a regulamentação é que vai definir isso. Se a regulamentação vai restringir a só quem tem CNPJ ou vai ampliar para outras formas de vínculo, né, que sejam vínculos naturalmente possíveis de comprovação, que tenham segurança jurídica e, ao mesmo tempo, atenda, né, aos setores culturais que precisam ser incorporados na própria Lei Aldir Blanc, certo? Então, acho que isso também é uma questão que está em discussão. Espero que essa semana a gente resolva isso, tá? E espero que seja, naturalmente, de uma forma que a gente não restrinja, né, em nenhuma hipótese a participação de nenhum setor, porque essa não é o espírito da lei, né, que foi aprovada, tá certo?
Acho que uma outra questão que foi levantada aqui, que eu anotei, foi a questão do critério da renda. Não, aliás, alguém perguntou antes disso, não sei se foi a Poli que falou, sobre os critérios, né? O que pode e o que não pode receber. Ela falou, e tem alguns critérios, né? Que a gente precisa, inclusive, vocês tomem conhecimento de quem não pode receber. Ela citou apenas um, e eu vou comentar nesse daí, mas queria também, se a Raquel quiser falar, ela pode também comentar sobre outros. O que alguém se referiu aí, se referiu ao auxílio emergencial do governo federal. A lei, ela proíbe, né, quem recebeu já o auxílio emergencial do governo ou está recebendo, não poderá receber novamente a renda mensal. Então, essa é uma primeira questão que também precisa ficar claro. O auxílio emergencial do governo federal, ela impede, está recebendo, impede que você receba novamente, né, através da cultura. Então, isso também é um aspecto importante. E tem outros critérios de não recebimento, mas me parece que esse é o mais importante aqui, para a gente saber, que é o que está mais presente também. Mas tem umas outras definições aí que a gente também pode, Raquel, se tiver aí um texto aí, até botar aqui no chat uma parte da lei que coloca aqui quais são as outras restrições. Inclusive, estabelece que em 2018 você não pode ter ganho, né, até R$28 mil, né, de rendimentos. Então, tem uma série de fatores aí. Por quê? Porque se quer chegar, na verdade, os setores que têm mais vulnerabilidade, né, no processo realmente. Então, assim, esse é o foco principal, né? Então, a linha de corte, quando se estabelece a linha de corte, né, imediata, então, até 28 mil, você já estabelece uma linha de corte bastante delimitada desse ponto de vista de quem pode ou não pode ter acesso ao benefício, né? Mas a Raquel está colocando aí algumas limitações que já ajudam, vocês vão lendo e vão esclarecendo, que aí a gente só entraria se precisasse esclarecer, mas são bem auto já leu, já entendeu? Então, essas são as questões que eu queria aqui comentar do que foi apresentado. Não sei se eu esqueci de nenhum, mas eu acho que não esqueci, não. Devolvo novamente a palavra aí para quem está inscrito, Gracinha. Para Valmir Braz. Boa noite a todos. Eu sou Valmir Braz, do Grupo de Tradições Cearenses. E, secretário, eu tinha duas questões aqui, para não sei se dentro dessas conversas com a Secult Ceará já foi discutida. Você falou aí, mas eu assim não fiquei ainda bem esclarecido. Porque ele fala, né, para a questão do cadastramento, ele tem que ser um cadastramento de forma integrada, né, entre o Estado e os municípios. E esse cadastramento integrado, eu tenho uma dúvida aqui. Se eu me cadastrar no município de Fortaleza, esse cadastramento ele já vai direto para o cadastro também do Estado ou não? E a outra pergunta que eu tenho é porque, dentro da lei, né, eu estava dando uma olhada, ela estabelece um prazo de 60 dias para que os municípios eles apontem o destino dos recursos recebidos. A minha pergunta esse prazo de 60 dias que ele estabelece dentro da lei é para desde quando o recurso chegue no município, ou esse recurso, você tem que, ao chegar o valor do recurso, você já tem que apontar o destino do que vai ser utilizado, entendeu, por esses recursos. A minha dúvida está entre a questão do prazo recebido do recurso, ou eu já tenho que apontar na data, tá certo?, de quando eu receber o recurso, todos os destinos que vão ser dados para esse recurso que o município vai receber, dentro também dessa questão de cadastramento, de tudo isso, se realmente tem essa questão desse prazo e ele vai ser seguido realmente a lei, porque se não for seguido, né, ele diz que esses recursos que os municípios vão receber são revestidos para o Fundo Estadual de Cultura. É isso que eu queria que você me tirasse essas dúvidas.
Tá certo, Valmir. Vamos lá, Gracinha. Ok, a pergunta do Ricardo. O Ricardo quer fazer uma pergunta. Tá. Estão me ouvindo bem? Estão me Estamos ouvindo? ouvindo, Ok, Ricardo. ok, Ouvindo bem. estão ouvindo. Eu me apresentar também, porque da outra vez eu acho que estou ansioso demais, né? Mas eu sou o Ricardo Veloso, do Balé Folclórico Arte Popular de Fortaleza. Né? São duas perguntas, na verdade. Após fazer o cadastro, o cadastro, né? Eu queria saber qual é o passo seguinte. Foi feito o cadastro, tem que fazer mais alguma coisa ou como vai ser os seus critérios para esse repasse? No caso, que nós somos grupos de projeção folclórica, né? Tá? O que é que vai acontecer? A gente faz um cadastro e pronto, é só isso e o recurso já vai chegar para a gente. Porque diz que é de 3 mil a 10 mil, como é isso? Né? E o segundo pergunta, se posso fazer agora logo, é quanto a esses editais, né? Que tipo de editais seriam esses, né? Que vamos fazer. E se eu pudesse mais uma, é a contrapartida também, que queria um esclarecimento, né? Porque nós vamos receber o recurso e depois tem uma contrapartida, né? Se já tem, definido, já está definido isso, como é. Mais algum aí, Gracinha, para a gente poder pegar o bloco? E Delbrando. Boa noite a todas e a todos. Eu queria fazer algumas colocações, né, no sentido também de contribuir em torno de como que a Secretaria vai estar levando essas questões em torno da Lei Aldir Blanc. E a primeira, na verdade, é mais uma preocupação, né, que eu já vinha tendo, e agora a fala do Gilvan me fez essa preocupação também se aumentar nesse sentido. Eu penso que pode ser muito complicado haver aí uma compartimentação no que se refere aos editais, do ponto de vista do Estado assumir algumas linguagens para lançar edital e o município outras. Tendo em vista de que o Estado ele tem que dar conta de todos os municípios, inclusive Fortaleza. Né? E aí é muito comum, por exemplo, no ciclo junino, quadrilhas pleitearem, por serem situados em Fortaleza, o edital da Secutfor e também da Secult. Isso não é um problema do ponto de vista legal. Inclusive, muitos grupos eles conseguem se sustentar a partir dessa dinâmica de pleitear editais ao município e ao Estado. A meu ver, se até então não teve nenhuma ilegalidade, uma insustentação jurídica, a Aldir Blanc ela não dá conta disso também, desse ponto de vista, até porque o município ou o Estado teria que fazer escolhas. Eu acho que a intenção, na verdade, é ampliar, ramificar cada vez mais a capacidade de atender a comunidade artística que está cada vez mais precisada, porque inclusive está parada. Né? Então, na verdade, a gente se encontra em uma situação de necessidade maior ainda de amparo, seja do município e seja do Estado. Então, eu tenho uma visão um pouco receosa nesse ponto de vista dos editais, se essa seria um caminho, uma metodologia viável. Né? E uma segunda questão que eu queria colocar também diz respeito ao ponto de vista do alcance da política. Né? A própria Lourdes já até colocou aqui, e foi muito feliz, na verdade, na fala, que nas tradições populares nós temos uma realidade que ela é inegável e que a Secutfor ela não pode, assim como a Secult e as outras secretarias que vão dar conta, não podem negar, não podem se esconder dessa realidade que da incompatibilidade que é existente e é histórica entre a forma como os entes públicos se colocam, né, a linguagem burocrática, a linguagem jurídica, para ter acesso ao fomento e a realidade dos grupos. Né? Então, fico pensando em formas que a Secretaria pode criar para, inclusive, fazer não só que essa mensagem chegue na ponta, mas que as pessoas elas consigam ter garantidas com o mínimo de equidade
a capacidade de realizar a inscrição, né, de realizar o cadastramento, né, em que medida que nas periferias, em que medida que os grupos que não são institucionalizados, eles podem ainda conseguir ter acesso a esse recurso, tendo em vista que, por exemplo, a falta de letramento é uma realidade, né? Então, como é que a Secretaria está pensando do ponto de vista prático nos editais e no processo de envio de repasse para os grupos, né, para os equipamentos, lidar com essas realidades onde outras formas de ler são existentes que não a norma culta, né? Então, penso muito que são questões que a gente precisa dar conta para, inclusive, fazer com que esse momento seja um momento de ampliar os grupos e as pessoas que têm cultura popular e que muitas vezes não tiveram acesso, né, a nenhum edital. Então, eu acho que essa é a grande chance da Secult4 de conseguir dar conta de outros grupos que nunca ganharam edital, que nunca fizeram parte efetivamente da política pública de cultura na cidade de Fortaleza. E aí é realmente pensar, né? E aí eu não sei, Gilvan, e aí é uma dúvida, se o Conselho Municipal de Cultura vai ser, digamos assim, o locus de fiscalização, de acompanhamento da política, se vocês estão pensando em criar um comitê de acompanhamento maior do que o Conselho, como é que está sendo pensado também o mecanismo de diálogo, sociedade civil e prefeitura no processo de implementação, acompanhamento e fiscalização da Lei Aldir Blanc. Desculpa se eu me estendi. Vamos logo, Gracinha, fazer aqui a interlocução, que eu acho que aí facilita a gente, né, levantando vários aspectos que foram colocados. Acho que a primeira questão que a gente precisa ter claro, e talvez as indagações, as dúvidas, sejam muito também as nossas, algumas delas, porque a gente ainda não conseguiu estabelecer, né, um regramento comum a todos. Essa é uma lei de grande importância nacional, uma lei de caráter estratégico para o país inteiro. Não tenho dúvida que é uma lei que, de certo modo, ressuscita, recompõe uma ideia de um sistema nacional que havia duramente foi desconstituído a partir de 2016. Então, ele retoma o espírito da Lei Aldir Blanc. É uma lei inclusiva, é uma lei que ela tem uma visão de um sistema nacional. Não é de excluir ninguém, ao contrário, é de incluir os setores culturais, né, tradicionalmente excluídos já historicamente. Então, isso é uma questão importante. É evidente que no âmbito de uma lei dessa não vai resolver os problemas que a lei tem historicamente, né? Aliás, que a realidade cultural do Brasil tem historicamente, mas ela tenta dialogar com essas deficiências. E o espírito dela é um espírito democrático, não tenho nenhuma dúvida desse ponto de vista. Então, assim, a regulamentação e essa definição que está sendo feita em âmbito federal, em conjunto com os estados e com os municípios, tá certo? É muito importante que ela aconteça, tá certo? De forma mais adequada. Porque quanto mais, né, quanto mais aconteça uma indefinição, podemos dizer assim, de atribuições, de competências, nós vamos ter muito problema prático de implementação, entende? Então, acho que isso a gente está querendo muito que essa regulamentação se encerre da melhor forma possível em termos de acertos, de definições. Então, a gente espera que isso avance. Por isso que as discussões estão tão truncadas ainda, né? Estão tão incompletas. Com relação ao cadastramento, para ir dialogando aqui, nós vamos ter que conversar sobre isso, Ricardo. Né? Conversar por quê? Porque a base de dados, ela não é uma base de dados, aqui no estado do Ceará, deve ter aí uns 30 mil, talvez o cadastro seja esse, um pouco mais, não sei, né? Essa é a expectativa que a gente, por exemplo, tem, uns 30 mil cadastrados no mapa cultural. Né? Não sei se a Raquel me ajuda aqui nesse número mais próximo disso. Estima-se que 50% desse cadastro seja só em Fortaleza, né? O cadastro do mapa. Com a legislação, como a Lei Aldir Blanc vai estabelecer algumas informações adicionais, esse recadastramento terá que ocorrer. Essa atualização do cadastro terá que ocorrer, certo? É a primeira definição. A segunda é que, após esse cadastro ele vai servir para quê?
A gente vai estabelecer também qual é as regras. É um cadastro para renda mensal, né? Se esse cadastro ficar com o governo do estado, então nós, todos os municípios, vamos compor o cadastro estadual, vai ser uma base única de informações. Então, nós todos vamos levar esses dados para lá, né? As bases de dados. Mapa cultural no estado do Ceará hoje só tem 5 municípios, então vai ter que ter uma rápida adesão de municípios aí para ter acesso via mapa cultural. Então, é uma discussão que ainda a gente precisa ainda amarrar muito isso com a Secult em termos do cadastro da renda mensal. O cadastro dos equipamentos segue a mesma linha. A gente vai ter que fazer também o cadastramento dos equipamentos, correndo na mesma ideia de ter informações sobre que equipamentos são esses, se tem CNPJ, se não tem, né? E todo esse leque de informações é um certo portfólio mínimo que a gente vai ter que ter de informação desses setores. Isso a gente vai precisar. Se nós ficarmos com isso, o município, a gente vai ter que ter uma plataforma, uma estratégia para cadastrar esses equipamentos, aliás, esses espaços artísticos. As contrapartidas que se fala aqui são contrapartidas relativas, né, a serviços que vão ser estabelecidos por esses equipamentos, né, essas organizações, né, esses espaços, né, que vão recepcionar o recurso. Isso também a gente precisa definir como é que vai ser esse formato. A lei apenas estabelece, em linhas gerais, que os produtos dessa contrapartida, né, eles seja estabelecido, né, para escolas, né, para algumas áreas. Então, a gente precisa estabelecer isso. Uma vez definido isso, também vai compor os critérios, todos os setores saberão que essa contrapartida vai ser necessária. Então, a contrapartida, na verdade, muito mais para dialogar com algum retorno que esses setores irão ter que retornar, porque receberão esses recursos. Nós ainda não definimos esses percentuais, porque a gente está esperando um pouco mais estabelecer qual é essa regra, que se vai ficar ou não com a gente. Uma vez definido, a gente vai ter que estabelecer aí, certamente, um enquadramento nisso, certo? Então, e também com relação às contrapartidas. Com relação a essa questão da realização dos editais, das sobreposições que a gente acabou de conversar aqui, eu já tinha dialogado sobre isso, é evidente que essa é uma discussão que nós vamos precisar fazer. Por quê? Porque essa régua aí, essa definição de como é que vai atender a todos os setores, imaginem, se o Estado ficar também com o item 3 dos editais, o Estado vai ter que realmente dar conta do Ceará inteiro, né? Então, como é que nós vamos organizar isso? A gente precisa organizar, porque para o município de Fortaleza é muito tranquilo, nós vamos fazer, né, uma programação que atenda o máximo de setores, os setores que estão envolvidos nesse processo. Agora, o Estado vai ter que olhar Fortaleza como? Ele vai ter que olhar Fortaleza da mesma forma que ele olha os demais municípios? Então, isso é uma definição que a gente vai ter que conversar com o Estado, conversar com toda essa estruturação desses editais, dessas chamadas públicas, né? Nós não pretendemos, Idelbrando, de forma alguma, reduzir nenhum recurso desses setores, muito pelo contrário. Nós queremos que esse recurso chegue a todos os setores. Agora, a régua de como é que isso vai se organizar vai depender ainda de muita conversação, né? Porque isso vai depender muito das competências dos entes, né? Para a gente estabelecer como é que vai se dar essa sobreposição. É claro que não é fácil você construir uma ideia de discussão acerca dessa sobreposição, desses sombreamentos, dessas concorrências que vão acontecer no âmbito dessa definição de editais, porque tem setores mais organizados, setores menos organizados, né? Existem grupos mais estruturados do que outros, né? Então, a gente precisa ver isso, o alcance de cada setor, de cada grupo, o impacto, a articulação. Então, assim, a gente precisa fazer uma boa triagem, uma boa discussão sobre isso. Eu não vejo muito problema com relação a isso, porque acho que nós aqui no município, como Estado, temos uma ampla sintonia, podemos sentar à mesa, discutir, ampliar esse debate com vocês todos, com todos os setores, e encontrar a melhor forma, o melhor formato. Eu acho que a gente pode, sim, encontrar um caminho que a gente não reduza, naturalmente, que as oportunidades. A gente quer aumentar as oportunidades. Mas vamos fazer isso da forma mais segura, juridicamente possível, né, para que a gente não tenha problema na execução disso, não tenha choque, né,
não tenha beneficiamentos adicionais, né? E que a gente possa atender a todos os setores. Porque o desafio da Lei Aldir Blanc é exatamente essa, é o desafio de você chegar a todos, né? Esse que é o objetivo, chegar a todos, para que não fique nenhum setor sem o atendimento. Então, assim, com relação a essa questão da sobreposição, isso nós vamos ter que discutir ainda, nós não temos opinião fechada sobre isso. A sobreposição, elas precisam ser analisadas, não é que elas vão definir apenas, já é uma regra, não, elas vão ter que discutir porque elas existem, efetivamente, principalmente considerando o peso que Fortaleza tem, né, dentro do conjunto dos municípios. Então, essa, inclusive, é uma definição que o próprio Estado é quem tem, certamente, muito interesse em tratar disso. Isso é muito importante, realmente, a gente conversar sobre isso. Bom, a outra questão que eu queria aqui abordar diz respeito a essa questão da burocracia. Burocracia é a relação que existe com as organizações culturais. Esse é um debate antigo, né? É evidente que não é fácil você resolver isso também no nível da Lei Aldir Blanc, que é como é que você lida com essas organizações que têm uma relevância, são históricas, são importantes, são, na verdade, os grandes realizadores da cultura no país, mas, às vezes, não tem um CNPJ, né? Então, como é que você lida com isso? A legislação, ela é muito restritiva desse ponto de vista, ela amarra, ela é restritiva. E aí não é um problema do município de Fortaleza, é um problema da legislação geral, do país inteiro. Quer dizer, a pressão pela formalização, a pressão para a existência de um CNPJ não é um problema só de discussão apenas de relevância, é um problema do ordenamento jurídico do país, né? Os órgãos de controle, né, que estabelecem as regras de como se dá essas transferências, né, entre entes e entre organizações, sobretudo de organizações não governamentais, entende? Então, assim, a gente aguarda que a regulamentação que vem do governo federal possa ser ampla e segura juridicamente suficiente para que a gente não tenha que, por exemplo, não conseguir absorver esses setores que estão dentro da perspectiva da lei. A lei, ela não estabelece CNPJ, né, como regramento para a transferência do recurso, certo? A regulamentação precisa estar em sintonia com isso. Nesse momento ainda, isso não foi definido, e a gente está exatamente aguardando essa discussão para que ela possa ocorrer. Outra questão levantada aí pelo Idelbrando foi a questão do comitê de acompanhamento. Hoje nós fizemos uma ótima discussão, o Laírton está aqui, pode inclusive testemunhar isso. O sentimento do Conselho Municipal de Cultura, inclusive, é um sentimento de agregar, de incorporar, né, de trazer para dentro da discussão os setores que não estão contemplados. Nós já conversamos com vários setores, inclusive com os pontos de cultura que têm interesse, e nós decidimos já hoje que a comissão, né, nós tiramos uma comissão de acompanhamento no âmbito do próprio Conselho. Então, esse grupo de acompanhamento mais amplo, que vai além do Conselho, é totalmente importante, interessante, a gente vai trabalhar com essa perspectiva também, porque isso, a gente sabe que só as linguagens, só os setores culturais que estão no âmbito do Conselho não dão conta dessa necessidade de implantação da Lei Aldir Blanc. Então, a gente também leva em conta a importância disso, né, e no que for necessário também a gente vai buscar ter um comitê de acompanhamento mais amplo. A sociedade civil é fundamental nessa construção da Lei de Aldir Blanc. Além da sociedade civil, claro, que os demais setores. Nós não estamos entrando só nessa discussão. Somos a Secretaria de Cultura, quem está tocando esse processo, quem está coordenando, mas a gente vai ter outras secretarias do município que vão se envolver nessa articulação para poder dar celeridade ao processo. Secretaria de Governo, Secretaria de Finanças, né, do município, Secretaria de Planejamento, todas as secretarias vão estar juntas, Conselho Municipal de Cultura e outras organizações que tenham interesse, né, de estar junto desse acompanhamento mais amplo, tá certo? Então, isso aí também é uma questão super pacífica entre nós, da necessidade dessa estrutura de acompanhamento mais geral que vai além do Conselho, certo? Então, eu retorno a palavra, Gracinha. Laírton. Bom, secretário, é o seguinte, pegando algumas palavras suas. O senhor falou que fez reunião com o ciclo junino, ciclo carnavalesco, né? Falou também da inclusão. E nós estamos agora reunindo as culturas populares e grupos de projeções folclóricas. Por uma ótica, tudo cabe aqui dentro.
como o senhor pensa nessa divisão em termos práticos quando for executar? Como o senhor vai dividir isso? Como teremos uma visibilidade onde o quê? Um grupo junino, ele participa de outras atividades que sejam no campo da dança, da cultura popular. Tá? Ele pode estar inserido lá e cá. Aqui, né, em nossa reunião, nós temos os grupos de tradições, nós temos do ciclo natalino. Mas também temos pessoas aqui que fazem o ciclo junino. Então, como pensar isso? Como serão essas proteções? Ou se junta tudo? No momento que se for fazer essas divisões. Isso, para mim, é uma interrogação, tá bom? Uma outra questão também é sobre a questão dos grupos de projeções folclóricas atuantes e aqueles flutuantes, aqueles que a gente sabe que nascem em escola, passam tempo e não se tem. Sei que é uma lei de inclusão todo o tempo, não estou fechando os olhos para isso, de maneira nenhuma, mas estou trazendo uma realidade onde nós temos os grupos atuantes na cidade. Nós temos aqueles grupos de projeção que realmente fazem acontecer. Como isso será visto pela secretaria? Né? E aí, sobre a questão da linha de ação. A linha 2, a gente sabe que é para os espaços, né? E isso, talvez, nem todos tenham espaço próprio. Será que não tendo espaço próprio, o espaço que ele utiliza poderá ser contemplado? Eu creio que não. Pelo que eu tenho lido e tenho participado, eu creio que não, mas também não sei. Quero que o senhor responda sobre essa questão. E vem uma questão mais além, né? Porque aí a gente tem também a linha 3, a linha de ação 3, que é a linha do fomento, a linha dos editais, onde talvez a gente se encaixe bem mais nessa parte. E que essa contrapartida que se dá dentro da lei é obrigatória, nós sabemos, nós já vemos isso. Mas de que forma ela pode ser lançada para nós, que seja de uma forma prática, de uma forma tranquila, onde é que a gente possa trabalhar em relação a isso. E que de repente, esse fomento, esse edital, a gente possa discutir em conjunto um trabalho onde a gente possa construir para que a gente possa ver o que nós precisamos para esse momento. É isso, por enquanto. Certo, Laírton. Nós temos agora o Enio Marques. Enio. Eu fiquei um pouco mais assustado agora escutando, né? Não vou mentir. Né, eu estou mais preocupado do que eu entrei, porque, como o próprio secretário falou, tem grupos que estão mais organizados, né? A gente tem um fórum aqui, que o Laírton faz parte, que mantém a gente informado de algumas coisas, mas realmente eu não me sinto bem organizado igual alguns grupos, né? Que podem, não sei se é o meu medo de algumas pessoas, mas que podem vir engolir a gente por estar mais organizado ou por quantidade de pessoas que tem, como o próprio questão das quadrilhas, né? Não sei como é que seria isso. Vendo que eu vejo que atuante, né? Até pegando a fala do Laírton, atuante, nós temos poucos grupos atuantes realmente para projeção folclórica. Não estou querendo também, igual lá, excluir ninguém, mas não teria como a gente colocar, entendeu? Esses grupos com, não sei se seria essa palavra, um guarda-chuva, sendo que, pelo levantamento que eu fiz a última vez, o grupo mais novo, se eu não me engano, tinha 9 anos, o grupo atuante mais novo, né? Também não é um dado real que eu estou dizendo, né? Mas atuante mesmo assim, dentro da cidade, e essa preocupação que o Laírton falou, já colocou, não vou colocar de novo, mas é isso, né? Não sei como é que tá, mas eu saio mais um pouco assustado do que eu entrei. É isso. Danúbia. Boa noite a todos, boa noite, secretário. Eu sou a Danúbia Costa, que é coordenadora do Graupel, né, Pastoria Estrela Luminosa, grupo de tradição. Então, tenho muitas dúvidas, né? A gente tem muitas dúvidas. Então, uma das dúvidas também tem a ver com o que o Laírton falou, sobre os grupos de projeção e grupos de tradição, né? Porque os de projeção, eles dançam em todo período do ano, né?
E já o de tradição, como no nosso caso, o pastoril, só é no círculo natalino. Então fica também essa dúvida, essa dificuldade, né? Porque os outros grupos, não, pode dançar em qualquer período. E a outra questão também da minha, é assim, eu recebi o auxílio, né? Como eu não tenho trabalho fixo, eu recebi o auxílio, então eu não vou poder fazer esse cadastramento como artista. E eu queria saber, assim, da questão do grupo. O nosso grupo é aqui do Cristo Redentor, né? Trabalhamos com criança e adolescente, a maioria não são de maiores, né? Então também eles não vão poder fazer esse cadastro. E eu queria saber como a questão do coletivo, se eu posso colocar o grupo, fazer outro mapa, né, do grupo como coletivo para manter. Chega essa questão aí dos 3 mil, 10 mil, que assim, a gente não entendeu ainda muito como é que vai ser essa manutenção aí. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, né, para ajudar a gente, porque a gente está precisando. Você sabe que essas crianças, elas ficam todo tempo perturbando, nuvem, a gente quer dançar, e agora está parado, e não está passando dificuldade, as famílias estão passando dificuldade. Então, essa questão, eu queria muito ajudar eles, né, e na questão do grupo, e o grupo não tem CNPJ também. Aí eu queria saber como é que vai ser esse cadastramento do Grapel no mapa cultural, para se pode receber esse auxílio. Para o grupo. Quer responder? Tem só mais uma inscrição. Você quer ouvir ou quer responder Vamos logo? logo ouvir a outra inscrição, porque aí eu vou dar uma rodada geral e a gente vê se as questões ainda se repetem para a gente poder ir avançando. Na verdade, é só para complementar mais algumas questões que já estão sendo colocadas. Eu penso que, do ponto de vista da organização mesmo do município, e aí seria mais uma reflexão para auxiliar mesmo a gestão a pensar a gerência desses recursos, uma questão que, inclusive, eu não me apresentei, né? Meu nome é Hildebrando Maciel, atualmente eu estou no Conselho Estadual de Políticas Culturais, né? Sou historiador e também brinco no Boi Cerrado, mas Zé Pio. E uma questão que a gente também tem debatido no Conselho Estadual é que deve ter um cuidado para a gente não medir as manifestações, né, da cultura tradicional popular com a mesma régua, né? Eu acho que cada manifestação ela tem a sua particularidade não apenas na sua dinâmica interna e no período em que ela é realizada, mas inclusive do ponto de vista prático das necessidades materiais, né? Cada manifestação tem uma particularidade e uma demanda própria. E aí eu creio que a Secretaria pode também se utilizar, inclusive, como parâmetro dos editais que a própria Secretaria possui, e eu creio que deve ter um levantamento. Eu sei que no Junino teve, porque eu já fui pesquisador do Junino, mais ou menos um pouco de qual é a demanda financeira, porque na verdade é um auxílio, na verdade, essa lei, né? Então a gente está tentando minimizar o impacto negativo que a pandemia causou nos grupos que não estão podendo se apresentar, receber seus cachês. E aí, nesse sentido, eu creio e eu penso que essa divisão que foi realizada, né, do Carnaval e do Junino diz respeito a duas manifestações da cultura popular que tem um grau de organização maior. Mas eu também fiquei pensando, por exemplo, para além das manifestações, e aí a gente pode pensar que não só o ciclo natalino, mas, por exemplo, o ciclo da Semana Santa, quem faz queimação de Judas, e principalmente a cadeia produtiva. A gente não está levando em consideração a cadeia produtiva que tem também no ciclo natalino, no ciclo da paixão. Pensando assim em ciclos, né? Se a gente fosse tomar essa como a nossa régua. As costureiras, os artesãos, que fazem os adereços, né? Então, de que forma também que esse auxílio que vai para o grupo, né, que vai para o equipamento cultural, ele pode garantir também que chegue nessas pessoas. Ou se, por exemplo, essas pessoas elas ainda não conseguiram o auxílio convencional, ou se já são, enfim, beneficiários do INSS, então não poderiam, mas eu acho que é uma questão que precisa ser colocada, né, de que forma que, nesse processo, os membros da cadeia produtiva da cultura tradicional popular também sejam inseridos. E aí eu faço uma provocação agora à Secutifor, no sentido de, a partir da Lei Aldir Blanc, começar a pensar, inclusive, num calendário
da própria secretaria, e eu sei que a Gracinha tem feito isso, por exemplo, quando fez agora no junho, no campeonato estadual, né, perdão, municipal, que foi lá no Mercado dos Peões, tentar pensar, a partir, não sei se a nível, por exemplo, de contrapartida, para o ano que vem, algo do tipo, mas pensar um calendário municipal de ações para a cultura tradicional popular. Porque muitas vezes os grupos eles ficam a reboques de outras programações. E aí a gente pode ser muito tranquilo para falar que o Ceará Ciclo Natalino da Secult, a CDL, que não são iniciativas da Prefeitura de Fortaleza, né? Então a Prefeitura ela apoia a nível de edital alguns festivais. A Graça deu uma contribuição muito grande agora no Junino, provocando a realização de um festival municipal. E eu acho que a gente pode pensar isso ampliado agora, já que a gente está no nível de mobilização de vários setores, para que a Prefeitura de Fortaleza sim assuma uma programação de Natal para os bois, para os reisados, para os pastoris se apresentarem. Assuma sim uma programação municipal a nível de Semana Santa, porque muitas vezes o município de Fortaleza, quem faz cultura popular em Fortaleza, só toma como referência as políticas estaduais. Então a gente precisa também fazer uma avaliação sincera em que medida de que esse é um sintoma de um cenário, né, que muitas vezes acaba por fazer com que os grupos que sejam mais organizados tenham já mais ou menos ali a dinâmica e a prática de sempre estar ali no mapa cultural, de fazer o edital do Estado, de fazer editais de outras instituições. Então, acho que é uma provocação a ser colocada aqui para a gestão, pensar, e aí pensar também diferente do que já é feito normalmente. E aí a própria Lourdes colocou aqui mesmo, que, por exemplo, tem políticas que são aplicadas sem CNPJ, tentando ver, por exemplo, a inscrição via vídeos, e não uma inscrição puramente escrita. Eu acho que a Secretaria de Cultura de Fortaleza tem uma grande chance agora de fazer um diferencial e ampliar suas ações para fazer com que haja, sim, um calendário anual no município para as culturas tradicionais populares. E aí é fazer um mapeamento, porque a gente tem muito organizado maracatu, escolas de samba e quadrilhas juninas. Tudo bem, beleza. E os demais, né? E a xilogravura, e a galera que faz artesanato, e os repentistas, onde é que eles vão se inserir, já que eles não têm, digamos assim, um ciclo, né? E aí é pensar também essas outras formas de cultura popular que não estão nessas grandes festas do calendário, que elas estão acontecendo diariamente, anualmente. Eu acho que também é uma provocação a ser pensada. Certo. Vamos aqui, Gracinha, começar aqui logo por essa questão levantada pelo Hildebrando. Acho que a oportunidade que a gente tem, inclusive, de prestar informação aqui, né? Primeiro, assim, a primeira informação importante, Hildebrando, que você precisa saber, e os demais, é que o recurso, o CDL, o município de Fortaleza, apoia anualmente a CDL. Esse último ano nós investimos, apoiamos também a CDL, inclusive por orientação nossa, por sugestão nossa da Secult-For, que entrou esse ano, a partir, inclusive, de uma solicitação do Fórum de Cultura Popular, fez essa solicitação há uns 2 anos atrás, e nós conseguimos implantar esse ano a entrada oficial no Natal de Fortaleza, naquela programação da CDL, entrou pela primeira vez uma programação no calendário dos pastoris de toda a programação. Esses grupos que você viu se apresentando, não foi uma ideia da CDL, não, foi uma ideia da Secult-For, da Prefeitura de Fortaleza, tá? Para você registrar isso aí, certo? A segunda informação é que o evento que aconteceu de junino, ela é uma informação que você, naturalmente, com todo respeito, reconhece na Gracinha, mas também é uma iniciativa da Secretaria. Foi uma decisão de Secretaria a realização daquele evento junino, de um evento que pudesse congregar todas as entidades. Por quê? Porque a gente viu que era necessário resgatar o evento que acontecia, quando todas as federações tinham seu evento, e a gente estabeleceu um evento. Então, são 2 decisões de gestão municipal. Isso aqui não foram ações pontuais, não. Foram decisões tidas pela Secult-For, já no movimento de fortalecimento dessa cadeia produtiva que você se refere. Só para a gente registrar aqui, porque a gente tem pleno acordo de que essa é uma cadeia muito importante que a gente precisa garantir que ela esteja assegurada a sua participação dentro da Lei Aldir Blanc. Né? Então, a gente está muito atento a isso, certo? Só, por gentileza, Laírton, eu vou responder aqui as questões. É sobre isso? Era só para colocar,
essa questão que o senhor falou aí da participação do ciclo natalino no CDL, é que, na verdade, o CDL ficou muito feliz com toda a participação, né? Eu tive contato com a organizadora, e ela ficou muito feliz com tudo. Inclusive, a Sheila foi a produtora, e ela pode relatar sobre isso. E que os próximos anos, ela já conta com essa atividade dentro da programação do CDL, porque ela viu a necessidade, ela viu que a importância é muito grande desses grupos estarem inseridos nessa programação, que ficou muito mais rica, como ela falou. Não tem nenhuma dúvida, né? Nós tínhamos sempre essa convicção de tentar assegurar isso. Isso é uma necessidade, é importante essa articulação, certo? Então, acho que o que é importante é que a gente faça essa parceria. É claro que a gente, como toda construção, é uma construção coletiva, você vai agregando, a gente não pode se espelhar, se espelha nas experiências que são positivas, e a gente está procurando fazer essas nossas iniciativas nesse sentido. A questão que envolve aqui essa participação também, que eu acho que é importante a gente estabelecer, né, é que eu acho que nós também temos muito claro que a gente vai precisar, e aí pode ficar tranquilo, Enio, que aqui o critério nosso não vai ser mais organizado, menos organizado, maior ou menor, porque quem tenha mais, nós vamos assegurar aqui, fazer uma régua, que seja uma régua inclusiva, né? Quando eu estou insistindo muito no mapeamento aqui, é porque eu quero, na verdade, encontrar aqueles setores que estão tradicionalmente afastados da participação, aqueles que não têm acesso, aqueles que têm, naturalmente, que estão fora dos editais, que se repetem, ganhando os mesmos editais. Então, eu estou querendo chegar naqueles setores, né, da cultura popular, que eu sei que são setores mais excluídos do processo. Então, por essa razão, é que eu acho que a gente precisa construir esse caminho, entendeu? Que é um caminho, naturalmente, de encontrar as melhores formas de participação. Então, eu acho que assim, então fique tranquilo desse ponto de vista, que a nossa atitude será essa. Quando a gente está insistindo no mapeamento, é um mapeamento que possa fazer com que o fórum, fazer que todas as organizações que vocês pertencem ajude a encontrar essas pessoas, entendeu? Nesse processo e consiga trazer, de fato, para uma participação ampla e inclusiva de todos. Então, essa é a primeira questão com relação às manifestações. Então, a gente tem, assim, plena convicção de que isso é importante a gente trazer isso para perto, entendeu? Acho que essa questão, por exemplo, da aglutinação, que fala aqui o Laírton, que a gente, do setorial, do recurso, dos espaços, isso a gente vai poder, nós não definimos ainda essa regulamentação. Então, a gente espera que essa regulamentação federal, estadual, venha construir uma afinação, que essa afinação a gente possa encontrar os critérios mais adequados. A gente se coloca, inclusive, à disposição para poder recepcionar de vocês alguma proposta, se vocês tiverem, de como atender essa dinâmica, entendeu? Para que a gente possa trabalhar essa expectativa de agregação e de aglutinação de todos os setores. Então, assim, a nossa perspectiva é que a gente possa fazer um desenho, né, de construção que possa agregar isso tudo. A Lei Aldir Blanc, ela não exclui, ela inclui, né? A Lei Aldir Blanc tem essa característica. Então, a gente está com a ideia de promover essa aglutinação e essa inclusão. Então, esse é o espírito nosso, né? Naturalmente. A gente não vai resolver as nossas opiniões, percepções, né, diferentes, às vezes, mas a gente precisa agregar. A marca da Lei Aldir Blanc é uma marca de união, de agregação, de aglutinação, de sugestão, né? Então, assim, eu estou aberto para que vocês, não só da Comissão Cearense, mas também do Fórum, de todos aqueles que estão aqui na sala, outros que não estão, possam contribuir para que a gente encontre o melhor formato de assegurar a presença da cultura popular em todas as suas dimensões nesse processo, né? Então, assim, a gente está com esse espírito. É evidente, Laírton, que nós vamos ter que encontrar a melhor forma, né? Porque são muitos os setores, né? Você vê que os próprios editais que nós temos, em geral, os editais, eles são importantes, eles avançaram muito na construção democrática de fazer chegar o recurso público, mas os editais, eles ainda são muito restritivos na sua forma meritocrática de acessar o recurso,
né? E a gente considera, por isso que a lei estabelece, a lei não é obrigatório ter CNPJ, né? A nossa luta é para que a gente consiga fazer chegar o recurso a todos os setores, né? Então, por essa razão é que a gente precisa dialogar um pouco isso. A lei, ela é de emergência, né? A lei, ela procura resolver os problemas de 2 meses. Nós vamos ter 2 meses, aí dialogando com o Ricardo, né? Nós vamos ter, assim que o recurso estiver no município, nós vamos contabilizar 2 meses para executar, né, a implantação desse recurso. Então, assim, é a regra geral, né, do processo que a gente tem para executar. Então, assim, essas são as questões, eu acho que também aqui, essa preocupação sua com relação a ser um guarda-chuva, né, acho que foi o Enio que falou, não sei se foi o Enio, eu estou lembrado aqui quem comentou sobre isso, mas acho que foi quando eu falar aqui, ela vai lembrar aqui, que a preocupação dela é que ela estaria excluída com não poder ter o auxílio emergencial, porque já recebeu, né? Mas como é que os coletivos poderão se inscrever? É claro que esses cadastros todos, a gente vai passar por uma discussão com a própria Secult do Estado, a situação desses cadastros. Porque se a gente tiver que executar a lei, os cadastros precisam ser cadastros, né? Naturalmente, eu já disse, a gente vai talvez ter que ter um recadastramento, vai ter que ter uma atualização desses cadastros, né? Para que a gente possa fazer, né, da melhor forma a incorporação desses setores todos nesse cadastramento, seja o cadastramento de renda mensal, individual, seja o cadastramento das organizações, né, dos espaços artísticos e tal. E claro que essa própria definição do perfil, Laírton, também vai depender muito do que a lei vai estabelecer como regramento da regulamentação, certo? Se a gente puder resolver, enfrentar esse problema da manutenção dos equipamentos, não tenha dúvida que a gente vai fazer isso, né? Por isso que nós estamos tão aguardando essa regulamentação. Bom, gente, então essa aí é a minha nova rodada de opiniões. Pergunto se ainda tem mais alguma consideração, alguma observação. Secretário, deixa vocês aqui. A gestão por desempenho. Raquel, por gentileza. Deixa eu só reafirmar, né, quais são os mecanismos que a lei, que alguém perguntou, alguém fez se atrapalhou, né, com o que é o quê. Então, eu vou só reforçar o que você já explicou, para todo mundo, ninguém sair com dúvida. Que, assim, a Lei Aldir Blanc, ela tem 3 mecanismos, a utilização de 3 mecanismos. Um que é a renda básica, que são R$ 600 durante 3 meses, então 3 meses de R$ 600, que são para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que abrangem todas as categorias, desde que não tenha nenhum daqueles critérios, daquele rol que eu coloquei no chat. Então, assim, não pode ter emprego ativo, carteira assinada ativa, não pode ter recebido mais de 28 mil e pouco durante o ano do ano passado. Então, assim, todos aqueles itens que eu elenquei no chat, quem vai receber a renda básica não pode participar. Se tiver fora daqueles critérios, pode participar com tranquilidade, tem direito a receber o auxílio. Esse é o primeiro mecanismo. O segundo mecanismo é o subsídio para espaços culturais. Aí, esses de espaços culturais, a lei ela é extremamente abrangente. Ela abrange desde espaços extremamente formais até lugares onde atividades, ações que são feitas em lugares que não tem espaço físico. Físico, assim, que eu falo, uma casa, né, até o próprio Célio Turino, que é um dos coordenadores nacionais, ele até fala assim, uma ação que é embaixo de uma árvore. Esse é o que o Gilvan falou, que a gente está tendo um problema com essa coisa da formalização, que está sendo discutido em todos os âmbitos, tanto municipal, estadual, quanto nacional, que isso vai depender da regulamentação que vai vir do governo federal. Mas, assim, tem esses espaços. Nesses espaços é que você recebe de 3 mil, entre 3 mil e 10 mil. E, assim, o valor disso depende da regulamentação. Se vai receber 3, se vai receber 10, se vai receber 5, se vai receber 6.
depende da regulamentação. Então, o subsídio para espaço é que recebe entre 3 e 10 mil reais. Isso não se trata de renda básica, a renda básica é de 600. E o terceiro, que são os editais, que isso aí depende do formato em que cada ente vai fazer no seu local. Que aí vocês sabem mais do que eu, inclusive, sobre essa questão do edital. Então, assim, só para deixar bem claro quais são os 3 mecanismos e quem pode participar desses 3 mecanismos. Uma coisa importante, a contrapartida, pela lei hoje, vindo a regulamentação, pode ser que mude, mas por enquanto hoje, a lei ela determina que a contrapartida ela seja só para os espaços culturais, quem recebeu o subsídio para os espaços culturais. Que aí, quando retornar às atividades, né, no momento em que retornar às atividades, eles vão fazer ações nas escolas ou em espaços da comunidade, onde atuam. Então, é isso, só para deixar bem claro, para ninguém ter dúvida do que se trata cada mecanismo desse. Obrigada. Obrigado, Raquel, pela sua opinião. O Idelbrando pede para fazer uma intervenção, o Ricardo quer uma pergunta, e a Lourdes Marcena propõe que a gente marque um encontro depois que ela estiver absolutamente terminada, que ela estiver regulamentada, para a gente poder saber o que vai fazer direitinho. Não é justo. Essa nossa discussão aqui, só para poder ponderar aqui, essa nossa discussão aqui, ela está ocorrendo, nós estamos fazendo essa discussão em todos os setores, primeiro por necessidade da gente ouvir todo mundo, ouvir as opiniões, as percepções, né, porque é normal isso, do processo democrático de construção. Então, por isso que nós estamos fazendo esse processo. É claro que a regulamentação, ela tem muito ainda a gente a fazer, porque ela não tá resolvida. Quando o governo federal regulamentar, tanto estados como os municípios vão correr para fazer as suas regulamentações. Aí, nessa hora, a gente vai amarrar as coisas direitinho, entendeu? Por isso, assim, eu acho que a Lourdes tem razão, a gente vai voltar a conversar, porque isso essa conversa aqui, ela não é definitiva, muito pelo contrário, é apenas uma troca de opiniões, ela tem muito mais o objetivo da gente ouvir vocês, as suas percepções, as suas compreensões, as suas visões de mundo, né? Suas opiniões. O objetivo é esse aqui, a gente não está querendo ainda amarrar muita coisa ainda, apenas nivelar um pouco aqui as opiniões, tá certo? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, sugestão. Vamos fazer essa rodada, pergunte, na fala do Idelbrando, a gente faz um levantamento aqui de quem queira falar, né? Normalmente as nossas reuniões têm sido de 2 horas de reunião, né? A gente escuta quem quer ainda se pronunciar e a gente depois vai para a parte mais de encerramento. Tá combinado assim? Então, pronto. Com a palavra, Idelbrando, depois a gente vai ouvir depois do Ricardo, e aí a gente... Aí a gente faz os comentários finais. Tá bom. Idelbrando com a palavra. Pronto, na verdade é só apenas alguns pequenos ajustes, né, no diálogo. Quando eu falei na questão do municipal, eu sei que foi uma ação da própria secretaria, né, mas a gente colocou o destaque da Gracinha porque a gente viu muito o empenho dela, mas a gente reconhece que é uma ação da secretaria. E aí é uma reflexão que eu tenho particular do Natal, porque eu sou brincante de boi há mais de 15 anos, brinco com o Mestre desde pequeno, estive na apresentação do CDL, e assim como a Lourdes colocou nos comentários, eu comungo muito, eu, enquanto cidadão, que brinco no boi de Fortaleza, que tem uma tradição, eu me sinto muito mais representado vendo a Secretaria de Cultura do meu município encampando como protagonista de política pública uma mostra municipal de Natal do que fazendo um financiamento a uma instituição público-privada, uma OS, que tem um Papai Noel como a principal representação. Porque quem é de brincadeira de boi, de reisado, quem brinca ciclo natalino de tradição, reconhece esse Natal que é realizado como um Natal de shopping, um Natal sul-sudeste, um Natal que não é reconhecido pela periferia e pelas comunidades tradicionais populares. Então, quem brinca boi, quem brinca reisado, tem a referência de Natal, outras questões que não Papai Noel. Então, quando eu coloquei, foi a título de provocação, eu, inclusive, também sou do fórum, acompanhei todo o processo, achei relevante o espaço que foi dado, em nenhum momento eu estou negando essa iniciativa, mas a minha provocação é de a secretaria assumir o protagonismo como a real executora de uma política pública para as manifestações tradicionais populares do campo do Natal, do ciclo natalino.
Nesse sentido, construir política pública é ter o Estado e a sociedade civil como os principais protagonistas em diálogo, e não terceirizar para uma outra questão, né? Em nenhum momento, mais uma vez, eu tô desconsiderando o que foi realizado, eu considero importante, mas eu acho que a secretaria, por isso que eu falei que esse momento, tanto pela Aldir Blanc, como por esse contexto que a gente está tendo, que é louvável, de diálogo que a secretaria está abrindo espaço, que é uma oportunidade, mais uma vez, repito, uma oportunidade de ouro da secretaria se apropriar dessa mobilização que está sendo feito. O fórum tá disposto a ajudar, os grupos, quem está aqui está disposto a contribuir. Na verdade, aqui a gente não está para desconstruir nada, e sim para contribuir. Então, a gente está propondo no sentido de falar, olha, secretaria, eu acho que está no momento da gente assumir o protagonismo do ciclo natalino e termos uma mostra protagonizada pela Secretaria da Cultura e pelos grupos. Eu acho que nós temos condições de fazer isso. O próprio Junino já é prova disso, o próprio Carnaval já é prova disso. A Secretaria ela tem condições de ser protagonista desse processo, e os grupos vão se sentir muito mais representados porque vão conseguir imprimir a sua imagem, a imagem do que é o Natal de quem faz boi, o que é o Natal de quem faz reisado, o que é o Natal de quem faz pastoreio e lapinha. E eu tenho certeza, porque eu sou brincante, mais uma vez, há mais de 15 anos de boi, e tenho certeza que o Papai Noel não me representa. Ricardo. Bom, na verdade não são perguntas, né? Eu queria, como foi dito, já que não está nada regulamentado ainda, né? Então, em relação à contrapartida e a editais, é uma preocupação que eu tenho, né? Que eu acho que serve não só para o caso do meu grupo, mas para todos os outros grupos. No caso de edital, se fosse pensado de uma forma, como eu já vi alguns grupos colocarem, que fosse como uma categoria tipo prêmio, né, vamos dizer assim. Porque o meu grupo, ele vive a custas próprias e de apresentações que fazem, eventos, essas coisas, né? E está tudo suspenso. Não tenho como. Então, a pandemia, para mim, é um prejuízo. Eu tenho um espaço próprio assim, alugado, né? Eu tenho que manter isso. Tá? Então, eu acho que esses recursos deveriam ser o máximo facilitados para que a gente tenha uma compensação por estar parado. E como nós somos um dos grupos que vão ser os últimos a serem liberados, né? Uma apresentação que a gente faz, apresentar no congresso, coisa. Tudo isso vai ser as últimas coisas, né? Vão ser as últimas coisas, né? Acabou aí? E a contrapartida também que fosse pensada, porque como foi dito aí que não está regulamentada ainda, pelo menos na lei vê que tem que ser, mas ela parece que foi feita para um grupo organizado. E os desorganizados não pensaram muito, né? Mas a gente também, a contrapartida deveria ser pensada de um jeito mais fácil, porque toda coisa que a gente vai fazer tem um custo, né? Então, se você recebe uma coisa para depois ter que fazer outra que vai ter custo também, você está dando uma parte tirando o outro. No meu entender, é isso, né? Se tivesse um cuidado, então, já que não foi regulamentado ainda, que pensassem bem. É isso aí. Tanto em editais e em contrapartida, de um jeito que fosse o mais leve possível para os grupos, né? Que tem tido um prejuízo muito grande na paralisação, né? Bom, gente, então, Gracinha, vamos aqui, então, caminhava aqui para o encerramento, né? Eu vou só comentar essas últimas falas aqui, né? Acho, assim, que a preocupação do Ildebrando é uma preocupação justa. Acho que a política cultural do município ela precisa ser a mais ampla possível, né? Acho que o esforço que a gente vem construindo aqui da política cultural tem sido nessa direção. Tanto é que a nossa articulação para poder garantir que os nossos grupos tradicionais, né,
tivessem na programação da CDL foi importante, porque isso anteriormente era uma questão sentida, uma programação que existia na cidade, então, inserir na programação foi importante. Isso é claro que esse debate do ciclo natalino a gente precisa continuar fazendo, acho que é uma questão importante, o município tem, sim, condições de tomar outras iniciativas, a gente, na verdade, considera isso muito importante, tá certo? Como é que a gente pode seguir fortalecendo esse segmento que é tão importante? Acho que isso é fundamental e ter essa compreensão aqui, né, de como a gente estabelecer essa construção para que, com antecedência, com um planejamento, a gente possa construir um ciclo natalino e outras manifestações também que são fundamentais, né, para a gente poder assegurar essa nossa intervenção, certo? Então, isso é a primeira questão. É evidente que, quando digo isso, não desconsidero nem desmereço todas as iniciativas que existem da sociedade civil, de outras organizações, sejam elas organizações não governamentais, profissionais, que também têm muita relevância, né? Como, por exemplo, a programação que o CDL realiza, uma programação que eles também têm, historicamente, desenvolvido esse trabalho na cidade de Fortaleza, que merece também, naturalmente, a nossa reverência a isso. É evidente que essas concepções todas que nós discutimos aqui, elas podem conviver, né? Na verdade, acho que elas podem conviver naturalmente, e claro que nesse processo a gente tem toda a compreensão de que pode sim continuar intervindo, né, de outras formas nesse processo. Acho que essa própria intervenção nossa, né, que possibilitou, por exemplo, a integração dessa programação que é realizada pelo CDS com os grupos tradicionais, foi muito importante. Assim como outras iniciativas que a gente pode continuar tomando. Então, assim, eu acho que esse diálogo nosso caminha nessa direção. Eu acho que a regulamentação, ela deverá ser concluída essa semana, a regulamentação federal. E a gente deve caminhar para poder encerrar também a nossa, concluir a nossa, porque a gente também já tem várias opiniões formadas. Esses debates que a gente está fazendo, essas discussões, elas são discussões que estão também incorporando. Não pense que essas discussões aqui são discussões perdidas, ao contrário, nós estamos anotando todas as informações, as opiniões, as percepções que vocês estão falando, porque ajuda, de certo modo, a gente a entender melhor o processo e alcançar todo mundo, certo? Então, isso é fundamental. Então, desse ponto de vista, eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai ser uma coisa importante, né? Essa articulação. Eu diria, assim, que, na verdade, eu queria, a partir de então, agradecer, né, a presença de todos vocês aqui nessa nossa conversa. Eu acho que foi uma conversa muito rica, ela trouxe muitos elementos para o debate, muitas reflexões. Eu acho que isso são reflexões importantes para a construção desse debate, dessa alternativa, né? Eu acho que o nosso compromisso aqui é que a gente garanta, né, a presença da cultura popular dentro da Lei Aldir Blanc. Isso aí nós não vamos reservar esforço, vamos jogar toda a nossa energia nessa construção, certo? E precisamos, sim, da colaboração, da participação de vocês nesse processo. Então, esse é o nosso sentimento de que esse não é um debate que ele só agrega, né? Então, assim, não terá uma dúvida de que a gente tem a exata noção, Enio, que ficou aí levantou esse aspecto. Para nós aqui, o que garante a participação é exatamente essa relevância, né? Relevância fundamental, tá certo? Então, eu cumprimento a todos vocês, desejo uma boa noite, um bom resto de semana, e, assim, fomentem a discussão e principalmente, tragam sugestões, porque nós estamos abertos a essas sugestões, tá certo? Para construir... Secretário, só uma coisa. Pois não, hein? Que você, assim, eu estou mais tranquilo, tá? Para dizer logo inicialmente, ter essa conversa. Queria agradecer aqui o Laís também do Fórum, né, Cultura Popular, que me propôs a saber dessa discussão. E, assim, você falou que a gente poderia mandar um documento, né? Então, assim, que não passasse despercebido aqui pela gente, que pode ser pelo Fórum de Cultura Popular ou qualquer outra entidade também que esteja aqui, que possa estar encabeçando os grupos, né, pessoal, para a gente poder estar mandando esse documento, né, para o secretário, já que ele se colocou à disposição, né, agradecer esse espaço, e a gente se atentar a isso, para a gente poder mandar esse documento, né, com as nossas demandas, para a gente depois ter uma resposta, e depois que tiver aprovada a lei, tal, a gente poder também sentar. Só isso.
Valeu, Enio, é isso mesmo. Bom, gente, então boa noite a todos vocês, um abraço grande, tá certo? Valeu aí pelo encontro, foi muito bom. Gostei Tchau, muito. gente, boa noite, abraço em todo mundo. Abraço, gente, felicidades aí. Boa noite, muito obrigada.